Assunto agora é organismos macrobiológicos. Esses seres vivos desempenham um papel fundamental para o controle de pragas agrícolas. Diferentemente dos micro-organismos, esses outros seres podem ser vistos sem o auxílio de um microscópio e são predadores naturais cada vez mais utilizados para controlar a incidência de pulgões ou da mosca branca, por exemplo. Sobre esse assunto e as novidades em relação à pesquisa e inovação desses organismos macrobiológicos, eu converso agora com a Bianca Vicinardi, diretora da JB Biotecnologia Vitia. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Bom dia, Pedro. Muito obrigada aí pela oportunidade. Eu que agradeço a sua participação. Muito obrigado por atender nosso pedido. Bianca, o Brasil tem investido, em pesquisas e também em desenvolvimento desses predadores naturais, Como no caso da mosca branca. Explica para a gente esse processo, como é que tem sido o progresso dessas pesquisas. Bom, Pedro, o uso dos macrobiológicos, ele vem numa ascensão bastante significativa nos últimos anos. Isso devido às políticas que têm sido feitas para que aumente o uso de produtos sustentáveis. E com isso, consequentemente, aumenta os investimentos na área de pesquisa e desenvolvimento, tanto dos microbiológicos quanto dos macro, né? Então, os macrobiológicos, nós temos duas linhas hoje de trabalho. Nós temos tanto a linha dos parasitoides, que são insetos específicos para o controle de pragas, quanto a linha dos predadores, que são os agentes biológicos que consomem outras presas ao longo do seu ciclo de vida. Então, a junção desses agentes biológicos, tanto os parasitoides quanto os predadores, complementam o portfólio já existente com os micros biológicos. Né? Então, nós estamos com mais um predador aí que foi registrado pelo Ministério da Agricultura, que é o crisopídeo, o Chrysoperla externa, para o controle de uma das principais pragas na agricultura, que é a mosca branca e também os pulgões. Esses insetos são insetos que já são pragas há muito tempo na agricultura, isso devido à utilização de produtos químicos, à baixa rotação de cultura, então favorece o aumento da população das pragas. Então, esse agente biológico, o crisopídeo, ele vem para complementar e auxiliar na redução da população dessas pragas que já são antigas na agricultura. Agora, em relação aos registros desses predadores naturais, como é esse criterioso processo, Como você disse anteriormente, o mapa fez aí mais um registro. Acredito que seja um processo bem cauteloso, para você aprovar um inseto, para fazer essa proteção, Isso mesmo, Pedro. A parte regulatória da utilização dos macrobiológicos, ela precisa de passar por umas sérias etapas dentro do Ministério da Agricultura. Para a gente solicitar o registro, a gente precisa da aprovação do IBAMA, a gente precisa da aprovação da Anvisa e também a certificação pelo Ministério da Agricultura. E para a gente chegar a essas três etapas, vem uma etapa anterior, que a gente precisa fazer os laudos técnicos de comprovação de eficiência desses agentes biológicos. Então, a primeira etapa é você fazer a identificação desses agentes biológicos. Isso a gente faz através de instituição de pesquisa, com pesquisadores renomeados no Brasil. Depois, nós temos que passar para umas empresas que são credenciadas pelo Ministério da Agricultura para fazer esses laudos técnicos. Esses laudos técnicos, eles também têm que ser feitos em diferentes regiões edafoclimáticas dentro do Brasil, porque nós temos que comprovar que o inseto é eficiente a nível de Brasil e não só para uma determinada região. E depois da gente estar com esse dossiê todo completo, nós protocolamos esse processo nos três registros, tanto na Anvisa, no IBAMA e no Ministério da Agricultura. Isso passa por uma análise para depois vir a aprovação. Tá certo. E outra questão também são os cuidados, que o produtor deve adotar quando aplicar esse método na propriedade. O que você pode elencar aqui para a gente como é essencial quando for adotar essa prática na fazenda? A utilização dos macrobiológicos
junto ao produtor, já é uma metodologia de aplicação muito mais fácil para o produtor, né? Primeiro, são insetos que não causam nenhum dano ao produtor, então essa já é a primeira e grande vantagem do uso dos macrobiológicos. É, tanto o produtor quanto o filho do produtor pode estar utilizando, pode estar fazendo a liberação dos agentes biológicos em campo, porque a liberação é feita de duas formas. Pode ser feita através de cartelas protegidas para pequenas áreas, estufa. Então, o método é muito simples, através de um caminhamento, ele vai soltando as cartelinhas no campo. Essas cartelas têm um orifício por onde emergem os parasitoides e eles nascem e vão fazer o controle nas pragas. E também para grandes áreas, hoje a gente utiliza o drone. O drone, com o dispenser acoplado, ele consegue fazer a liberação desses agentes biológicos em curto espaço de tempo. Um exemplo, numa lavoura de soja, nós podemos fazer uma aplicação de 500 hectares com um dia de voo da aplicação com o drone voando. É o uso da tecnologia, é o uso da inovação. Você vai vendo que é muito interessante o uso do drone, aumentando aí a área a ser aí depositada esses insetos para fazer esse controle. E rapidamente, só tenho mais um minutinho com você, mas eu gostaria de saber como é que você avalia esse método na próxima década, na questão de inovação, de pesquisa e também de adoção nas propriedades. Ô Pedro, essas tecnologias com macrobiológico, ela tem sido, como eu falei, crescente e significativa. Então, cada vez mais, antes a gente tinha que ir até o produtor para mostrar para ele a tecnologia. Hoje é o produtor que vem entre nós e pergunta: o que que você tem que podemos utilizar de técnicas sustentáveis para o controle de pragas? Então, na próxima década, cada vez mais vão surgir mais agentes biológicos novos. O Grupo VIT investe em pesquisa e desenvolvimento. Cada vez mais nós vamos ter agentes biológicos. O produtor, ele quer usar os agentes biológicos e eu tenho certeza que na próxima década o manejo da agricultura vai ser um manejo muito mais sustentável. Muito obrigado pela sua participação. Eu conversei aqui com a Bianca Vicnardi, diretora da JB Biotecnologia. Vitia, muito obrigado pela sua participação. Tenha um excelente e produtivo dia. Obrigado, Pedro. Bom dia para vocês também.